A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui novamente no segundo trimestre de 2022. Quero agradecer a todos, que participou do primeiro trimestre, que comentou, que deu palavra de incentivo, que curtiu. Olha, Deus abençoe a todos vocês. E como eu sempre digo, toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. E nesse segundo semestre nós estamos aqui clamando ao Senhor, pedindo para Ele nos dar graça, nos dar sabedoria. Não peço só por mim, mas eu peço para todos os professores, para todas as pessoas que estão trabalhando na casa do Senhor, na obra do Senhor. E nós vamos estudar aqui na revista dos pré-adolescentes, o tema Conhecendo o Caráter de Deus. E a nossa primeira aula começa com essa pergunta aqui, Quem é Deus? E aí, com essas perguntas de quem é Deus, nós também temos outras, Quem criou Deus? Como Deus é? Será que Deus existe? Sempre terá alguém fazendo essas perguntas. Quem que já não pensou nisso, E adolescente pensa essas coisas, jovem pensam, pessoas adultas pensam isso, principalmente aquelas que ainda não estão, não são conhecedoras do Evangelho, não estão firmes ainda com o Senhor. Essas perguntas vêm, e o próprio inimigo de nossas almas às vezes sopra, algumas coisinhas aí. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós tivermos experiência com Ele, a gente vai fortalecendo e essas perguntas, vão desaparecendo. Talvez fiquem alguns questionamentos, porque somos humanos, mas a fé é aumentada, é acrescentada e a convicção de que realmente existe um Deus. E assim, nessa pergunta, para nós é impossível, nós, seres humanos, responder na íntegra, completamente, explicar realmente quem é Deus. É muito difícil. Por quê? A nossa mente é limitada. Por causa do pecado, a gente se distanciou de Deus. Então, tem algumas coisas que ficam difíceis da gente entender, Lembra que quando Deus criou, Ele criou o homem perfeito, a mulher perfeita, tinha contato, conversava com o Senhor. Mas, por conta do pecado, a gente se separou. Então, algumas coisas ficam difícil mesmo da gente entender essa parte espiritual, a eternidade, essas coisas assim, é um pouco mais complicado. Mas o importante é que o nosso Deus existe e Ele nos ama. Amém? Então, vamos lá. Deus, Ele é real. Olha, Deus não é fruto da imaginação de alguém, de uma história em quadrinhos, da necessidade de criar. Tem pessoas que falam, criar o Deus, sabe? Deus não existe, mas foi criado um ser aí para que regesse a parte moral, para que as pessoas tivessem medo, Mas não é isso. Deus, ele é real. Deus não é um super-herói. Até porque, se você pegar as histórias dos super-heróis, eles erram, eles têm falhas, eles têm fraquezas. E Deus, ele não é assim. Deus não tem fraquezas. Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente vai estudar aí algumas aulas para frente sobre as qualidades de Deus. Então, o nosso Deus não é um super-herói. Ele é Deus, ele existe e é real, E vale destacar o quê? Que a Bíblia, ela não está preocupada em provar se Deus existe ou não. Até porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. Então ele não precisa provar nada. Você vai procurar na Bíblia algum lugar, a prova, não vai ter a prova de Deus. Ela não está preocupada em fazer isso. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós reconhecemos Deus. Nós compreendemos Deus, nós entendemos o caráter de Deus, as qualidades de Deus. Além disso, nós podemos ver Deus aonde? Saber que Ele é real? Aonde? Pela criação. Quando a gente vê a criação que Deus fez, o universo, os seres humanos, também nós vamos ter uma aula que vai falar sobre a criação. Então a gente vê. E acho que o principal que vai aumentando a nossa fé é que você vê Deus na criação, você sabe que teve um ser que criou, você vê Ele na Bíblia e também nas suas experiências. Conforme você vai tendo experiência com Deus, você vai tendo certeza de que Ele é real e Ele existe. E falando aqui da criação revela a existência de Deus, não vou me aprofundar muito, mas assim, olha, com certeza, esse universo, os seres humanos, a criação de uma forma geral, não pode ter sido criada ao acaso. É muito perfeito para ser criado apenas pela evolução. Olha o corpo humano, olha como que é tudo ligado, como é tudo conectado, tudo tem um sentido, a terra, tudo. Então não pode ter sido um acaso, com certeza tem um ser superior, com autoridade, com poder, com sabedoria para fazer tudo isso. Aí em Romanos capítulo 1, no verso 20 diz assim:
Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Então, a natureza está aí para nos mostrar o poder de Deus e que ele realmente existe. Deus é um ser espiritual e pessoal. O que a gente quer dizer com isso, né? Espiritual, porque Deus não possui matéria, Deus não possui um corpo, Deus ele é invisível, a gente não consegue pegar Deus, a gente não consegue abraçar Deus, mas a gente consegue o que? Sentir Deus. A gente pode ver lá em João capítulo 4, verso 24, que nos diz assim: Deus ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus ele é espírito, a gente não consegue pegar, mas a gente consegue senti-lo. E talvez você se pergunte, principalmente aí os adolescentes, né, que fazem bastante pergunta, mas a Bíblia não diz que Deus tem pé, tem mão, tem olho? A gente vê várias coisas, né, falando. Mas o que é isso? Por que fala que Deus ele não tem matéria, não tem corpo, mas a gente fala do pé, da mão, do olho de Deus, né? Isso chamamos o que? De antropomorfismo. Aí você fala, meu Deus do céu, que palavra difícil, Renato. Eu sou um adolescente, não vou aprender essas palavras, mas isso a gente aprende na língua portuguesa. E que isso é uma forma de se expressar, uma linguagem, né? Que a gente atribui características humanas a seres de natureza não humana. Então a gente fala, né? Deus, ele é uma pessoa, mas ele não é um ser humano, ele é Deus, ele é espírito. Mas a gente atribui para quê? Para a gente poder entender. Porque o que a mente humana tem, o que nós conhecemos para poder fazer essa relação? O nosso corpo. Então fica mais fácil para a gente poder falar do que Deus sente, melhor, né? Deus falar para nós compreendermos, né? Não é que a gente fala para ele, a palavra, a Bíblia fala para nós, para que a gente possa entender e compreender. Amém? Vamos lá. Pessoa, né? Deus é um ser pessoal, porque possui características de uma pessoa. Aí você fala assim, o que define uma pessoa? O que é uma pessoa, então? Pessoa é todo aquele que tem o quê? Intelecto, vontade e sentimento. Dentro da criação de Deus, nós, seres humanos, somos os únicos que têm intelecto, vontade e sentimento. Por isso que nós somos pessoas, né? E o que difere? É que Deus ele consegue ter o equilíbrio entre o intelecto, a vontade e o sentimento. O sentimento, a emoção, a gente pode dizer aqui. Ele consegue equilibrar, né, em si mesmo, porque ele sabe de todas as coisas. Ele que criou todas as coisas, então ele tem esse equilíbrio, coisa que nós não temos. Intelecto, né? O que seria esse intelecto, então? Significa o pensar, o criar, compreender, ter inteligência. O nosso Deus tem tudo isso. O nosso Deus é um Deus criativo. Pensa aí no universo, pensa na natureza, olha quantas cores, olha o organismo humano, ele é um Deus criativo, né? Organizado, ele compreende, ele pensa. E a gente pode ver isso, por exemplo, aqui ó, no livro de Isaías. Tem várias referências, mas eu escolhi essa aqui, que é bem conhecida. Isaías, capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o Senhor tem o quê? Pensamento. Ele fala, os meus pensamentos. Então, a gente observa que ele tem o quê? Intelecto. Vontade, né? Significa querer, escolher, praticar. E também lá em Isaías, no capítulo 46, verso 10, diz assim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor está falando o quê? Que ele vai fazer a vontade dele. O Senhor dele tem vontade. E sentimento, ou emoção, né? Pode ser definidos como estado e reações que as pessoas podem expressar. Só que assim, o nosso Deus, lembrando, ele tem o que? Equilíbrio nas coisas. E eu trouxe um versículo aqui, lá em Provérbios 6,16, que diz assim, essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então é um sentimento, é uma emoção. A gente está acostumado a ouvir que nosso Deus é Deus de amor, ele é Deus de paz, e ele é realmente. Só que tem coisas que Deus, ele abomina, ele se ira, ele odeia. Vale a pena ler, hein, adolescente, esse versículo aqui, né, esse capítulo, melhor dizendo, a sequência que diz. Aqui, então, o nosso Deus, ele é um Deus, ele é espiritual, que ele não tem matéria, e ele é um Deus pessoal, porque ele tem as características de uma pessoa, que é o intelecto, vontade e sentimento. Vamos lá. Deus é transcendente e imanente.
Aí você fala, Deus é o quê? Né? Palavras aí difíceis, mas é fácil de compreender. Vamos lá. Então, o que significa transcendente, para a gente poder entender? Significa aquilo que é superior, que é sublime, que excede os limites, né? Não está preso a nada. Então, ele é transcendente. Só que Deus também é o quê? Imanente. O que é imanente? Significa que está presente, está próximo e faz parte. Então, para a gente resumir essa história, né? Nosso Deus é transcendente porque ele está acima da criação, ele é superior, ele não está limitado ao tempo, ele não está limitado ao espaço. O Senhor não tem limites, ele excede, ele é transcendente. Porém, né, o que ele é também? Ele é um Deus que ele está próximo, que ele está presente, ele tem um relacionamento com a sua criação. Então a gente fala que isso é imanente. Tá? Então o nosso Deus, apesar dele ser sublime, apesar dele ser superior, ele se importa com a criação, ele está próximo, ele está ali, junto, entendeu? Tá vendo? A palavra é difícil, mas o conceito até que é fácil. Vamos lá. E com isso, né, ele sendo um Deus que está próximo, que está presente, ele tem um relacionamento com a sua criação. Deus criou o universo e a natureza com o propósito de que seu nome fosse glorificado. E com o homem, a principal de suas criaturas, Deus estabeleceu um relacionamento de amor. A Bíblia fala que o homem é a primícia da sua criação, né? E o Senhor fez o homem que é a imagem e semelhança deles. Então, o que a gente observa aqui, né? Em 1 João, capítulo 4, verso 19, diz assim, nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro, né? Nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. E se a gente pega lá em João 3,16, fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então a gente observa que sempre tem um amor de Deus pelo homem, né? Buscando a salvação. E fala assim, ó, o próprio Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas, inclusive o fim da história da humanidade. A gente sabe como vai ser o fim da humanidade, né? Quando os salvos reinarão e viverão eternamente ao lado do Criador. Então o Senhor, ele criou o homem perfeito, mas o homem pecou, o homem errou, mas ele trouxe o Salvador. E aqueles que crerem, aquele que seguirem a tua palavra, ele quer o quê? Essas pessoas próximas a ele, junto com ele, lá no céu, reinando junto com ele. Né? Infelizmente, aqueles que não forem salvos não estarão com o Senhor, mas ele é um Deus o quê? De amor, que ele quer a sua criação próximo, né? Seu domínio e intervenção na história, assim como juízos que se cumprirão sobre a humanidade, revelam a sua soberania. Por esse motivo, toda a criação deve louvar e adorar ao seu Criador. Amém? Então, o nosso Deus, ele é real, ele existe, né? Ele é espiritual, ele é pessoal. Então, Deus realmente existe. Se você tem dúvida disso, a única forma é você começar a ter experiência com o Senhor. Né? Você realmente vivenciar, começar a ler, começar a conversar com Ele. Aí você fala, mas se eu não acredito, como é que eu vou conversar? Conversa, pede, fala assim, Senhor, se Tu és Deus, se existe Deus, se revela a mim. Eu quero acreditar, eu preciso acreditar. Porque às vezes bate aí algumas dúvidas, né? Mas eu creio que o Senhor vai fortalecer cada vez mais a nossa fé. Né? Algumas pessoas podem até se espantar com o que eu acabei de falar, mas infelizmente tem pessoas, às vezes, dentro da igreja, que ele ainda não acredita realmente em Deus, que não tem uma experiência com o Senhor. Então, por isso que fica tão difícil em ter um relacionamento com o Senhor. Mas eu creio fielmente que Deus é poderoso. E se você abrir um espacinho no teu coração, se você der um passinho, ele vai se revelar a ti. Amém? Agradeço aqui a participação de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada.